Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast O Reinado Empresarial. Um podcast que tem como objetivo fazer você, empreendedor e empreendedora, a abrir mão, largar o chapéu de bobo da corte do seu negócio e assumir a coroa do seu reinado, que é lá que você tem que estar. Meu nome é Lucas Enz, sou especialista em liderança. Meu nome é William Fabrício Pereira, sou especialista em gestão. E o tema do podcast de hoje é o mapa da conquista, ou seja, um mapa para você fazer a gestão do dia a dia, para fazer a transição, de fato, dos resultados, para o faturamento, para o atingimento de metas, com a equipe engajada, que é o que você merece. E para ter tudo isso, claro, você precisa abrir mão desse chapéuzinho aqui, ó, de bobo da corte, e ser o rei ou a rainha do seu empreendimento. E William, quando falamos em mapa da conquista, o que o empreendedor e empreendedora que nos acompanha pode esperar do nosso podcast de hoje? Pode esperar um mapa muito claro, dicas e ferramentas práticas para que você possa, de fato, começar a conquistar os objetivos que você tanto almeja. Então, nós vamos hoje discutir muito sobre como você pode criar planos de ações, tarefas, organizar suas atividades, prioridades, a diferença de objetivos, tarefas e atividades, para que você possa, de fato, entender o que é essencial para que você possa dominar efetivamente a coroa do seu negócio, sentar no trono que lhe é seu de direito. Então hoje o assunto é sobre isso. Talvez esteja se perguntando, mas será que esse podcast é para mim? Será que essa pauta é para mim? Se você é empreendedor ou empreendedora, tem uma empresa de qualquer segmento, tem 5, 10, 15 ou 20 colaboradoras, sente que de fato um dia não é suficiente para você fazer tudo o que tem para fazer, sente-se perdido, começa o teu dia, a tua semana sem planejamento, sem estratégia, parece que passa mês, passa outro mês e as coisas não são alcançadas. Esse podcast com certeza é para você. Então, fique atento que algumas dicas valiosas serão ditas hoje para você realmente desenhar um mapa da conquista, como falamos, conquistar a coroa que é sua por direito. Então, vamos lá, William. Quando a gente fala em mapa, de fato, da conquista, o que o empreendedor ou empreendedora precisa ter como conceito inicial? O que é ter um mapa da conquista? Legal, show de bola. Quando a gente fala em conquista, conquistar pressupõe você dominar algo que você deseja. Então, quando você está pensando em conquistar algo, você primeiro tem que ter um objetivo muito claro. E a gente entra no primeiro conceito, que é desdobramento de metas. Primeira coisa, todo empreendedor, empresário, gestor, precisa ter o quê? Um plano de metas muito claros. Então, ele precisa ter um planejamento com objetivos e metas, começando com objetivos de longo prazo, e médio, curto prazo na sequência. Então, olha que interessante. Será que você tem as metas definidas na sua empresa? Tem começado os meses, as semanas com um objetivo claro para você e também para a tua equipe. Tem alguns empreendedores que eu atendo e falam, não, eu sei a minha meta. E eu pergunto, se eu perguntar para o membro do teu time, da tua equipe, eles vão saber dizer essa meta? E aí eles ficam um pouco inseguros, porque talvez estejam, de fato, tendo clareza na comunicação com o seu time. Então, será que você tem as metas bem definidas na sua empresa? E eu pergunto para você, William, como definir metas, de fato, na empresa? Perfeito, Lucas. Então, assim, para definir metas, você primeiro precisa o quê? Você precisa trazer aquelas pessoas que fazem a parte gerencial do negócio, ou seja, que tem a visão. Isso pode ser os sócios, pode ser um gestor seu, que é uma pessoa que é seu braço direito, pode ser um supervisor, um coordenador. Você precisa trazer essas pessoas para que seja uma construção colaborativa e você começar construindo as metas de que forma? Tem muita pessoa que me pergunta quando a gente faz trabalhos de consultoria, mas William, eu começo definindo a meta de hoje e depois eu faço a meta do mês, e depois eu faço a meta do ano e a meta daqui 5 anos, por exemplo. Ou eu começo com a meta daqui 5 anos e venho trazendo para a meta anual, a meta mensal e a meta semanal. E essa é uma pergunta muito interessante. E a resposta aí é o quê? Você começa sempre com a meta de longo prazo. Por quê? Você precisa alinhar a meta de longo prazo com a sua visão de futuro. Então, assim, imagina começar definindo a meta hoje, depois da semana, do mês e do ano, seria o mesmo que eu pegar minha família, pôr no carro e falar, vamos viajar. Mas vamos para onde? Não sei. Nós vamos chegar, por exemplo, saindo de Foz do Iguaçu, que é a cidade onde eu nasci, nós vamos chegar primeiro em Cascavel. Depois de lá, eu não sei para onde eu vou e eu penso depois. Não faz sentido. O que faz mais sentido realmente, o que é a prática das grandes empresas que têm muito sucesso empresarial, o quê? Primeiro define seu objetivo final, a meta de longo prazo, a meta de, por exemplo, de 3 anos, de 5 anos, de 1 ano, que seja. E aí, minha meta de 1 ano é faturar 1 milhão por ano, 10 milhões por ano, 15 milhões por ano. Estou dando exemplo de metas financeiras que são metas muito tangíveis. E aí você vem desdobrando. Para faturar 1 milhão no ano, eu preciso faturar quanto por mês? Para faturar 10 milhões, 100 milhões por ano, quanto que eu preciso faturar por mês? E assim sucessivamente.
Incrível, William, grande sacada. Então talvez você esteja aí pensando ou pedalando no dia a dia e fazendo malabarismo, né? Que é isso que o bobo da corte faz. Vive fazendo malabarismo para conseguir resolver tudo que tem para resolver e começa as atividades, a operação do dia a dia sem ter essa clareza. Então, olha que dica bacana que o William deu. Talvez você esteja pensando como definir a meta do mês ou da semana. Pega a meta do ano. Aproveita aí o início do ano, que nós estamos agora quase no finalzinho de 2022. Talvez você possa assistir esse podcast em outro ano, 2023, 2024, não sei. Mas é muito importante, então, você definir, William, o teu faturamento. Vamos pensar para pequenos, médios empreendedores. Talvez seja o nosso público que esteja aqui nos ouvindo ou assistindo esse podcast. Às vezes deve pensar assim, Lucas, mas isso funciona para grandes empresas. Como que eu vou fazer um planejamento lá? Não consigo nem planejar a meta da minha semana. Como que eu vou planejar para 5, 3 ou 4 anos? Então, o que tu acha do empreendedor ou empreendedora que decide, por exemplo, definir a meta pro ano e depois desmembrando por mês? Show de bola, vamos lá. Metas de longo prazo, né? Que são as metas de 3 a 5 anos. Eu sugiro você fazer isso quando você já tem uma operação muito mais redonda. Você já está, por exemplo, com a operação, já tem uma empresa há 10 anos, já tem uma empresa estruturada, sólida no mercado, e aí você consegue ter uma projeção. Tem uma empresa há 15 anos, há 20 anos, já há 30 anos, eu já sei todo o histórico, eu sei as dificuldades, já sei como funciona o mercado, então estou muito a par. E mercados que sejam mercados estáveis, ou seja, mercados, por exemplo, que não são tão dinâmicos quanto, por exemplo, o mercado de tecnologia, mercado de startup, Facebook, etc. Porque esses são mercados realmente, eles têm uma velocidade de transformação muito mais rápida. Então, tem um mercado tradicional, que é o mercado de mercado de loja de roupa, loja de sapato, material de construção, venda de produtos destacado e varejo. Faz muito sentido você pensar em metas de 3, 5 anos, quando você já tem muita trajetória e você já conhece a fundo o mercado a ponto de você poder vislumbrar um horizonte tão longo. Então, na prática, se sua empresa... William, tem uma empresa que começou agora, faz 3 anos, faz 5 anos, faz 7 anos, eu estou aqui. Planeja a meta do ano, você vai estar acima de 90% dos empresários que nem isso fazem. Exato. Planejou a meta do ano, tem um aspecto muito interessante. Qual meta eu planejo, Lucas? E aí eu divido em 3 temas principais, que é como eu fazia na minha empresa quando ela estava bem no começo da jornada dela. Então, toda empresa pode ter 10, 20, 50 departamentos, não importa. Pode ter RH, financeiro, PMO, BPMO, área estratégica, etc. Divida as metas em 3. Uma meta relacionada a vendas, uma meta relacionada à entrega do produto e serviço e uma meta relacionada, pelo menos uma meta relacionada à área administrativa. Então, todo o negócio se resume a vender, entregar e gerenciar. São os 3 pilares de qualquer negócio, independente da forma como o negócio é feito ou do segmento. É sempre vendas, operação, entrega do que foi prometido e gestão, coordenação de tudo. Incrível. Então, importante você ter metas também departamentais, né? Às vezes você é empreendedor, empreendedora, tem a meta clara de vendas, a gente quer vender tanto por mês, mas acaba esquecendo dos outros departamentos. E talvez você também, pequeno ou médio empreendedor, pense, mas minha empresa não é tão estruturada assim, não tem todos os departamentos. Engano seu. Aí você realmente está sendo um bobo da corte, porque você está falando algo que não é verdade. A sua empresa, sim, eles têm esses departamentos já, talvez só não estão estruturados, não estão tão claros para você na gestão do dia a dia. Mas sim, existe o departamento administrativo, existe o departamento comercial, cabe você, de fato, ter uma visão e uma estrutura, mas trazendo aqui o que você disse, William, é importante, então, ter metas para cada departamento. Exatamente. E nesses 3 pilares, eu vou dar exemplos, porque eu acho que ajuda muito o exemplo para a pessoa consolidar esse conhecimento. Então, toda empresa, você pode ter RH, às vezes um erro do pequeno empresário é que assim, ele está visualizando grandes empresas, ele sonha que a empresa dele cresça, e ele quer criar toda a estrutura de uma grande empresa, uma empresa que não tem aquele porte para isso. Não quer dizer que não pode fazer isso, mas quer dizer que você vai levar o seu nível de gestão muito alto, você vai se cobrar por uma gestão de uma empresa que é uma multinacional, sendo que você está com uma empresa de pequeno porte ainda. Então, a minha sugestão é metas comerciais. Essas metas comerciais entram o quê? Pode ser metas de vendas e metas de marketing. São as 2 coisas que relacionam a vendas, ou seja, o objetivo é vender. Então, marketing e venda são 2 coisas que andam junto para conseguir entregar coisas. É a simplificação, deixando de uma forma bem objetiva para você que é empresário. Então, meta de faturamento mensal, meta de views no Instagram, meta de vídeos postados e etc. Meta de ticket médio, por exemplo. Hoje, cada vendedor da tua loja, às vezes, vende lá R$100 para um cliente, por exemplo. Que tal você aumentar 10% ou 20% de ticket médio? De 100 aumentar para 110, 120, 130 reais. Então, metas também pequenininhas que podem ajudar a atingir o faturamento total, ou seja, englobar no final do período aquele objetivo, aquela meta desejada. Perfeito. Então, o primeiro pilar de metas é metas relacionadas a vendas. E aí eu incluo marketing e vendas, que são as 2 coisas que alavancam vendas de um negócio.
O segundo pilar é metas relacionadas à operação. O que é a operação? É o que você faz. Então, se você é uma pizzaria, a sua operação é produzir pizza. Se você é uma loja de roupa, a sua operação é vender roupa. Se você é um escritório de arquitetura, a sua operação é fazer projetos de arquitetura. E aí você tem que pensar em metas do quê? Metas de operação. Se é um escritório de arquitetura, coloca, por exemplo, tempo médio de execução de projetos. Ou seja, quanto tempo eu estou levando para entregar um projeto. Se você é uma loja de pizza, tempo médio, vou usar o tempo também como uma referência que é legal, tempo médio de produção de uma pizza. Satisfação do seu colaborador. NPS, por exemplo, Net Promoter Score, que é o score de indicação dos seus clientes, ou seja, quanto os seus clientes têm confiança em você e gostam tanto do seu produto a ponto de indicar para outras pessoas. Então, pensem em metas relacionadas àquilo que é o produto fim, que é algo que você de fato entrega para o seu cliente final. Você vendeu, pensou em metas de vendas primeiro, faturamento, marketing, etc. Agora você precisa entregar, seja um produto, seja um serviço, mas pense uma forma de medir essas questões. E o terceiro pilar é o pilar de administração, ou seja, você vende, você entrega e você gerencia, e você administra. E a administração pode ser algo simples, pode ser algo como, por exemplo, número de reuniões gerenciais, número de reunião de análise de objetivos e metas. Muitas vezes, uma falha muito grande das pequenas empresas é não ter uma reunião mensal para avaliar o resultado daquilo que foi feito. Então, essa reunião mensal tem que ser religiosa, tem que ser igual, sei lá, todo domingo da missa. Você tem que, obrigatoriamente, uma vez por mês, sentar e olhar os números. Quanto que eu vendi, qual foi o meu DRE, o meu lucro, o meu resultado, o meu prejuízo. Isso não precisa ser uma coisa complexa, não precisa falar, não, DRE, DFC, utilizar técnicas mais avançadas, mas você tem que entender o quê? Quanto você ganhou, quanto você gastou, quanto você teve de imposto, quanto você teve de custo, quanto você teve de despesa. Esses são os conceitos básicos para você entender o seu lucro final. Então, com esses 3 pilares, eu te garanto que você vai ter metas muito objetivas e você vai conseguir o quê? Gerenciar e ter o controle gerencial da sua empresa. Conseguir ter um mapa mesmo para que você possa alcançar aquele objetivo que você tanto traçou. Incrível, né, William? Então, quando a gente fala, por exemplo, no mapa, resumindo aqui, então, o primeiro passo para você ter um mapa da conquista é, de fato, saber o que você quer conquistar, ou seja, ter metas bem definidas. Então, se você é empreendedor ou empreendedora, começa o dia, começa o mês sem ter clareza do que vocês querem atingir ou alcançar, você está cometendo um grande equívoco. E assim, claro, sendo o bobo da corte do seu negócio, da sua empresa, e não reinando, não sendo o rei ou rainha, enfim, daquele negócio que é seu. Primeiro passo, então, tenha metas claras, metas bem definidas. Mesmo? Perfeito, exatamente. E aí você trouxe um ponto bem legal. Começar o dia sabendo o que tem que ser feito. Não adianta montar um plano lindo e falar, não, em um ano eu quero estar faturando 10 milhões, 1 milhão, 100 mil reais, não sei a meta sua, mas eu quero estar faturando tanto, se você não trouxer isso para o dia a dia. Então você vai montar essas metas por ano e vai trazer elas para o mês, e aí você vai trazer para a semana. Então aí você vai pensar, eu preciso ter ações que essas ações vão fazer eu chegar lá. Esse é um ponto bem interessante, porque assim, as pessoas falham em 2 pontos. E talvez, William, então, só para a gente ir para um próximo passo. Então, o primeiro passo são metas, e aí depois de ter as metas definidas, para construir, de fato, o mapa da conquista, aí eu preciso saber como chegar lá, é isso mesmo? Exatamente. E construir o plano da conquista é você saber o como. Saber o como é o quê? É você definir suas atividades. A forma mais simples de você definir suas atividades é você pegar um papel e uma caneta e escrever a lista do que fazer. To-do list, a lista de ações a fazer. Sabe quando sua mãe ia para o mercado e ela escrevia lá, eu tenho que comprar tomate, maçã, arroz, feijão, etc? É a mesma coisa. O que eu tenho para fazer nessa semana? Aí você escrever ali, eu tenho que pagar o fornecedor tal, eu tenho que entregar o serviço tal, o projeto tal, eu tenho que implementar a ferramenta tal, eu tenho que fazer tal coisa. E aí tem um ponto que é muito importante. O dia a dia de um pequeno e médio empresário, ele tem uma dificuldade, que é o quê? Ele tende a ir muito para o operacional, porque a empresa é pequena, não tem N departamentos, não tem RH financeiro, compra, jurídico, etc. Então ele tende a fazer um pouquinho de cada coisa. Só que, ao criar a sua lista de atividades, a minha orientação é que você pegue uma caneta vermelha e você marque quais são as atividades estratégicas. Aquelas atividades que vão, de fato, levá-la ao objetivo, a alcançar os seus objetivos. Porque, por exemplo, pagar uma conta de água e de luz é uma atividade que precisa ser feita, mas ela não está necessariamente alinhada com o teu objetivo financeiro de aumentar as vendas e etc. E aí, William, que entra o X da questão, né? Muitas vezes você, empreendedor e empreendedora, está aí fazendo atividades que você acredita que está sendo produtivo, mas na verdade você está se ocupando, né? Olha, anote isso se você não tem esse pensamento. Estar ocupado é diferente de ser
produtivo. Então, tem a meta clara, tem a meta definida, o próximo passo é definir o passo a passo, fazer uma relação de atividades, mas é importante que você, empreendedor e empreendedora, tenha clareza do que é produtivo, o que realmente vai levar você para o alcance do objetivo, ou o que de fato é muito operacional e não é nada estratégico. Perfeito, Lucas. E esse é um ponto muito importante, porque assim, nessa reunião, lembra que eu falei para você, são 3 pilares: vender, entregar e gerenciar, administrar, coordenar, etc. Esses 3 pilares de qualquer empresa, que todos os departamentos cabem ali, tem um ponto muito interessante. Por quê? Porque o terceiro pilar é como gerenciar as coisas. É a sua preocupação em fazer com que as coisas realmente estejam organizadas, que você tenha reuniões de resultado e tudo mais. E a pergunta que eu faço para vocês é bem simples. Quais foram os resultados do seu último mês? Os resultados que levarão a sua empresa para o próximo nível. Se você não consegue de cabeça falar, não, William, no último mês eu implementei isso, eu melhorei o site, eu fiz tal coisa. Eu não estou falando da atividade do dia a dia, não. Eu fiz um storyzinho, eu fiz um post, eu paguei uma conta. Não, são atividades que de fato, você fala, minha empresa estava aqui, putz, agora ela está nesse outro patamar. Então você precisa ter essa autoavaliação mensal, autoavaliação sua e do seu negócio e de todos os colaboradores, do tipo, pergunte, Lucas, o que você fez esse mês como resultado que você deixou para a empresa? Que você veio, assim, além das suas atividades diárias, que você executou e falou, cara, putz, isso aqui eu elevei o nível da empresa. Pergunte para o próximo. Se você fizer isso por 2, 3, 4, 5 meses, você vai ver a diferença no seu negócio. Por quê? Porque a primeira vez que você perguntar, você vai falar, não sei, eu sei lá, eu fiz uma reunião com o cliente e tal. Aí você começa a pontuar, fala, não, mas isso é atividade do dia a dia, da rotina, ou isso é uma atividade estratégica para fazer o negócio crescer? Aí fala, isso aí acho que é mais dia a dia, né? Beleza, então pro próximo mês o que você vai fazer? Aí primeiro você pergunta o que ele fez, faz a avaliação do mês anterior, e aí você monta o plano de ação com o teu colaborador. Você fala, cara, mas o que tu vai fazer desse mês até o dia 31 do mês que vem para levar o negócio para o próximo nível? Colocou um ponto bem importante, William, que vem então a dúvida. Entendemos que o empreendedor e empreendedora, o primeiro passo para de fato ter o mapa da conquista desenhado é ter o objetivo, as metas desenhadas. Metas comerciais, metas administrativas, metas operacionais, entendendo e conhecendo os departamentos da sua empresa. E lembre-se, não importa o tamanho da sua empresa, sim, ela tem ramificações, ela é departamentalizada. Segundo passo, entendi a meta onde eu quero chegar. Eu vou construir atividades, ações estratégicas, não ações que vão me ocupar no dia a dia. E aí eu pergunto para você, William, na tua percepção, na tua vivência, esse mapa, o dono da empresa se fecha na sala e constrói sozinho, joga para a equipe apenas, ou ele envolve o time nessa construção, nesse plano de ação e nessa definição de metas? Ele precisa, sim ou sim, envolver todo o time. Por quê? Envolver de forma colaborativa. Todo o time, dependendo, eventualmente, às vezes, tem um estagiário, alguém que ele acha que não é estrategicamente interessante estar ali. Mas os principais, os cabeças, as pessoas chaves, se for um time pequeno, eu recomendo envolver todos eles. Por quê? Porque é uma reunião com 5 pessoas, com 10 pessoas, bacana. Se é um time maior, com 40, 30 pessoas, etc., já fica muito, o nível de coordenação acaba ficando um pouquinho mais dificultoso, porque você vai ter uma sala com 30 pessoas para discutir, aí talvez não faça tanto sentido. Aí faz sentido o quê? Você juntar as pessoas chaves, 5, 6, 7 pessoas do seu negócio, montar o plano macro com eles, que é o que a gente chama de plano estratégico na área de consultoria, e aí depois você entrega esse plano estratégico para o seu gerente de vendas, entrega esse plano estratégico para o seu gerente comercial, entrega esse plano estratégico para o seu gerente mesmo, seu gerente de vendas, seu gerente de marketing, seu gerente de RH, sei lá, e fala para eles dobrar essas atividades com a equipe. Por quê? Uma coisa é eu falar, Lucas, tem que bater a meta de tanto, porque se não bater, você está na rua, etc. A outra coisa é eu falar, Lucas, qual você acha que é a meta que a gente consegue sim ou sim bater? Essa meta é realmente plausível? Essa meta está dentro do nosso alcance? Isso é o melhor que a gente consegue fazer com todas as funções, com tudo que a gente tem dentro de casa? Você vai falar, não, putz, cara, não. Isso mas se a gente fizer isso, a gente consegue aumentar um pouco mais. E aí você vê se está coerente dentro das regras de negócio, dentro do teu negócio, da tua perspectiva de negócio, estando alinhado com o teu plano de longo prazo, tu faz o quê? Faz, não, beleza, vamos tocar. Se não tiver, você vai ter que construir formas disso. Temos que vender, digamos, 100 mil esse mês. E a gente está vendendo por 60. Putz, cara, o gerente comercial olha e fala, putz, de 60 para 100 não vai dar. Aí você fala, mas o que a gente vai fazer para dar? Para chegar em 100 mil. Aí você vai construir com ele caminhos. Você vai pegar, ao invés de pegar aquela avenida, aquela rota que todo mundo vai, você vai pegar e falar, não, mas não tem um atalho, mas aquele atalho, aquele caminho que seja mais rápido, mais eficiente, que vai te levar de maneira mais... vai ter um pedágio? Às vezes tem, mas às vezes esse pedágio vale a pena pagar, por quê? Porque ele vai te levar em 20 minutos antes. Então, você traz o seu time para dentro e cria junto com ele, de forma colaborativa. Isso faz com que aquela pessoa que está opinando, que está participando dessa construção,
ela se envolva, ela fala, não, e essa meta é minha, pode deixar que eu bato no peito e eu vou entregar. Falando isso me fez lembrar muito de um aprendizado que eu tive ao ler o livro A Estratégia do Oceano Azul. Se você é empreendedor ou empreendedora, quer inovar na sua empresa, anote essa dica de livro, A Estratégia do Oceano Azul. Ele fala o seguinte: quando as pessoas se envolvem na construção, elas se sentem parte da solução. E quando elas são apenas orientadas ou forçadas a executar algo, elas se sentem parte do problema. O que você está falando faz muito sentido. Então, envolver as pessoas, e olha que interessante o que o William disse. Se a tua equipe é pequena, tem 5 ali colaboradores, envolva eles, faça um alinhamento, uma reunião de abertura de mês, por exemplo, onde você coloca a meta para o time e juntos com o time cria um pequeno plano de ação. Nós estamos falando aqui do mapa da conquista. Se você, primeiro de tudo, se você não tem objetivo claro, você não consegue construir um mapa. Não tem objetivo. E às vezes tem objetivo, mas não constrói estratégias. Posso dar um exemplo para você, William, de, por exemplo, uma loja de roupas? Vamos lá. Ó, loja de roupas, loja de calçado. Você tem lá uma meta para vender 100 mil por mês. Vou fazer uma conta de padaria redonda aqui para facilitar. Então, vender 100 mil por mês, faturar 100 mil por mês. E aí você joga para a tua equipe. Equipe, nós precisamos vender 100 mil por mês. E aí simplesmente a equipe começa, às vezes, se não tem um momento ali de alinhamento, de construção, acaba sendo uma equipe comercial muito passiva. Tem clareza do faturamento que precisa atingir, mas fica esperando o cliente vir até a loja, até a empresa, e aí corre o risco muito grande de a meta não ser atingida ou naqueles últimos 45 do segundo tempo, na última semana do mês, começar a querer fazer o que for, até promoção, todo tipo de promoção malucas aí que vão tirar o dinheiro do teu bolso, vai fazer às vezes que você pague para vender e não para receber. Aí sim você está sendo o bolo da coxa do seu negócio. Imagina você tendo que fazer promoção, condições diferenciadas que fazem você bater a meta de faturamento, mas não fazem lucro no teu bolso. Então, como é uma posição bacana para você que é empreendedor, que é empreendedora, que é gestor e gestora, ter essa clareza da meta e sim, envolver o teu time na construção de como vamos fazer. E usando exemplo aqui para fechar, se você é dono de negócio de confecções, de calçado, enfim, seja qual for, pense da seguinte maneira, a meta é essa. Uma maneira de você chegar lá é condicionais. Imagina que você manda condicionais para o teu cliente. Então, os condicionais podem representar talvez 20% ou 30% do faturamento que vai já naquela meta. Atendimentos presenciais, você pode fazer ações no digital, fazer lives, fazer campanhas, enfim, N maneiras de você conseguir atingir aquela meta. E para fechar, eu já passar para você a palavra de novo, aonde que estão essas ideias? Se você é empresário, empreendedor e se fecha na sala para pensar como fazer, você vai se limitar. Essas grandes ideias, grandes estratégias estão na mente das pessoas da sua equipe. É responsabilidade sua, como rei e rainha do seu negócio, envolver essas pessoas, envolver o teu esquadrão de elite para conseguir realmente alcançar o objetivo que está nesse mapa da conquista. Uma ótima colocação, William. Perfeito, Lucas. E assim, é importante a gente ressaltar, o problema também não é a promoção, né? Só para frisar, a promoção é uma estratégia de marketing de venda super interessante, só que você não pode fazer ela desesperada de forma a atravessar o objetivo principal da empresa. O objetivo do negócio é dar lucro. Então, que seja para crescer, que seja para contratar mais gente, que seja para expandir, etc. A estratégia de promoção ela tem que ser muito bem pensada para que ela o quê? Para que ela dissolve um estoque que está lá parado, que já faz 2, 3 anos que não está sendo utilizado, que volte dinheiro para fluxo de caixa para que você possa comprar novas mercadorias, para que você possa alavancar e dar um pico de vendas, porque você sabe que aquele momento, Dia das Mães, Natal, Ano Novo, são momentos cruciais para que você consiga vender mais e gerar uma fidelização do seu cliente. Então, estratégias é muito interessante, só que não de forma atrapalhada, não como o bobo da corte, fazendo um malabarismo, ele todo atrapalhado, tentando as bolinhas caindo para tudo que é lado, você tentando de toda forma vender, e aí um produto que você ia vender a R$100, você vende a 40 e toma um prejuízo de 10, mas bateu uma meta, que é a meta de faturamento, mas não bateu a meta de lucro, que é a meta do negócio. Você está pagando para trabalhar. Muito bom, William. Então vamos lá. Para iniciar o mapa da conquista dos seus objetivos, aquilo que você almeja de fato merece ter como empreendedor e empreendedora, é ter a meta clara. Segundo passo, ter o plano de ação desenvolvido. Envolva o teu time, envolva a tua equipe. Aí imagina, o empreendedor já vai lá, já tem a meta definida, já definiu algumas estratégias. Se você pudesse dizer para nós, na tua habilidade de gestão mesmo, quais são os indicadores que o empreendedor e empreendedora pode ter no dia a dia, indicadores simples que ele pode acompanhar para dizer se está de fato caminhando para a conquista daquilo ou não? Legal, Lucas. Antes de falar os indicadores, eu vou falar a estratégia que eu utilizo no meu time para conseguir ter uma melhor performance. Não só eu, assim como eu utilizo também Google, Facebook, Twitter, grandes empresas utilizam. A estratégia do Scrum, a estratégia que você também conhece, é a estratégia do quê? Que são 4 passos.
Parece super simples, mas assim, o problema é que as pessoas não implementam. Só uma intervenção. Então, se você não conhece ainda a estratégia Scrum, dá um Google depois ali, pesquisa o que significa a estratégia Scrum, metodologia Scrum. Uma metodologia bem bacana que pode ajudar você na gestão do dia a dia. Legal. E aí o que acontece? Basicamente, o conceito ele é muito simples. São 4 passos que é você fazer. Eles chamam, Scrum é um nome, é como se fosse, é um método, né? E ele divide em ciclos, né? Tipo, sprints, que eles chamam. É como se fosse aqueles tiros. Você já viu aquele atleta de 100 metros rasos, que ele pega, se prepara, corre e chega na linha de chegada? Então, como se fosse encadeando vários desses sprints, dessas corridas, para você alcançar seu objetivo. E ele basicamente distribui em 4 passos. O primeiro passo é o que eles chamam, que chama-se de sprint planning, que é o planejamento da sprint. Trazendo uma linguagem mais comum, o planejamento da semana. E a sprint ela pode ser semanal, quinzenal, mensal, mas vamos pensar como semana, que eu acho que para pequenos e médios negócios já é uma excelente estratégia. Então, primeira coisa, planejamento da semana, é sentar com o time e falar, gente, qual que é a meta da semana? O que a gente precisa alcançar? Quais são as ações que a gente vai fazer? Sentou todo mundo? Escreve as ações. Vamos escrever. Primeiro a gente vai entregar condicional, vamos usar o exemplo da loja, né? Entregar condicional, vamos revisar toda a lista de clientes, vamos fazer isso. Lista tudo isso. Beleza. Fez a sprint planning, ou seja, o planejamento da sprint ou o planejamento da semana, que é uma forma mais fácil de pensar. Você faz o quê? Você tem daily meetings, reuniões diárias. E aí são 2 técnicas importantes. A primeira delas na daily meeting são reuniões de 15 minutos, que a gente chama de time box. Time box é o conceito do quê? De sim ou sim para 15 minutos. Você está querendo dizer, então, que o empreendedor e empreendedora tem que fazer reuniões diárias de 15 minutos? É possível em 15 minutos? Exatamente, é possível. E como é possível isso? É possível como estratégia de você conseguir consolidar a informação. Porque se você deixa o tempo aberto, você começa falando 15 minutos, fica meia hora, você vê foi 1 hora, etc. E aí começa a ficar improdutivo. O pessoal fala da janta de ontem, fala do jogo de futebol do final de semana, traz um monte de temas à tona que não são realmente temas importantes para aquele momento. Então, reunião de 15 minutos por dia, se eventualmente, cada um tem que falar, se todo mundo, não, mas o Lucas não falou, o Carlos não falou, etc., encerra-se a reunião e no dia seguinte todo o time vai se preocupar em ser mais sucinto para que todos possam falar. Então, olha que legal. Nessa reunião de 15 minutos, você responde a 3 perguntas. O que eu fiz no dia de ontem? Segura aí. Anota essas perguntas aqui. Então, você esteja pensando, peraí, mas eu não sei como fazer, não sei como conduzir. Como ser objetivo numa reunião diária? Quais são as 3 perguntas-chave para isso? Perfeito. Então, vamos lá. Tem um ponto interessante antes que eu quero só frisar, antes de falar as 3 perguntas. Primeiro, reuniões de 15 minutos, tempo fechado, ou seja, 15 minutos sim ou sim, deu 15 minutos e encerra a reunião. Segundo ponto, stand-up meeting, o que é isso? Reuniões de pé. Porque se eu estou sentado, eu gero conforto, eu pego o celular, eu mexo no computador, etc. Então acaba que eu me distraio. Se está todo mundo de pé, está todo mundo ali esperando terminar. Ninguém aguenta ficar em pé 1 hora, te garanto. Se for para ficar, a pessoa aguenta, né? Mas se for uma reunião de 1 hora em pé, acaba ficando cansativo. Então você faz 15 minutos, a pessoa já começa o fluxo sanguíneo, etc. Já começa a te ativar pessoalmente. Então, reuniões de 15 minutos, stand-up meeting, reunião de pé, todo mundo em círculo. E o terceiro passo, responder as 3 perguntas. Quais são as 3 perguntas? As 3 perguntas são: o que eu fiz no dia anterior, o que eu vou fazer hoje, quais são meus impedimentos, ou seja, quais são aquelas coisas que não me deixam avançar, do tipo, eu preciso divulgar a promoção de venda, mas o gerente ainda não discutiu, não definiu qual é a taxa, o valor do desconto. Então, se eu não tenho o valor do desconto, se é 10, 20, 30%, não tem como eu sair divulgando a promoção porque não está pronto o desconto. Quando eu faço isso, eu estou mandando uma mensagem clara para o meu líder, falando o líder, para o dono da empresa, etc. Eu não consigo avançar enquanto você ou fulano ou ciclano não resolver essa questão. E aí a primeira atitude do líder ao final da reunião, 15 minutos e 1 segundo, é ele pegar e sair em direção de resolver esses pontos. Por quê? O líder tem que pôr o seu time para trabalhar, ele tem que remover impedimentos, ele tem que dar condições e capacidades do seu time e imprimir o melhor dos resultados que eles podem. Então, as 3 perguntas-chave o que eu fiz ontem, o que eu vou fazer hoje e quais os meus impedimentos. Então eu falo, ontem eu fiz isso, hoje eu vou fazer o relatório de vendas e mais divulgar a promoção XYZ e eu não posso fazer isso enquanto o meu líder não definir a taxa de desconto. Aí passa a palavra para o outro, que passa para o outro, que passa para o outro, e aí você conclui o ciclo
E talvez não só o líder, né? Às vezes o colaborador e o vendedor está esperando uma ação do outro colega dele, que não seja necessariamente o líder, mas ele está esperando uma ação a ser realizada e está travando a sequência de uma outra atividade. Então isso é bem bacana porque traz fluxo e traz a cultura da transparência, né? Imagina você, tem muitas... Patrick Lencioni, mais uma dica de livro, anota aí, escreveu um livro chamado 5 Desafios das Equipes. Onde ele apresenta ali, William, 5 principais desafios que fazem as equipes de fato atingir um alto potencial, alta performance. E um dos desafios, se não me engano, é o terceiro, dos 5, ele comenta que é evitar responsabilizar os outros, com medo de conflito e tudo mais. Então, às vezes, no dia a dia, a tua equipe lá não tem a confiança ou a ousadia de chegar, por exemplo, William, você precisa terminar aquilo porque eu não consigo seguir adiante nessa minha atividade. Então, essa estratégia das reuniões Scrum, William, na tua conversa, na tua fala, ele traz uma transparência para o negócio, onde o pessoal em pé, por exemplo, imagine que eu seja funcionário vendedor de uma loja e eu preciso mandar um condicional para um cliente, por exemplo. Só que esse condicional para eu mandar para esse cliente, a outra vendedora mandou para o cliente dela. Então, eu não consigo mandar para o meu cliente até essa vendedora, que é minha colega, ou o vendedor, que é meu colega, pegar novamente esse condicional que está lá com outra cliente. Aí eu falo, olha, eu tenho hoje que mandar 10 condicionais, porém eu não posso mandar um deles porque eu estou esperando retornar o condicional que está na mão do seu cliente, William. Então, a responsabilidade do William é trazer isso para mim. Isso traz transparência, traz fluidez para o negócio e ajuda também na responsabilização dos demais colegas. Perfeito, Lucas. E o ponto é esse. Não quer dizer que o gestor, o líder, ele vai remover todos os impedimentos, mas ele vai estar em cima, cobrando, acompanhando para que esses impedimentos sejam removidos. Às vezes, o impedimento está com ele precisa fazer alguma coisa. Às vezes está com a própria equipe e às vezes está com terceiros. Por exemplo, enquanto o contador não me mandar o relatório de DRE, eu não consigo abrir a conta no banco, o balanço patrimonial, eu não consigo abrir a conta no banco. Então, o relatório de faturamento, por exemplo. Então, às vezes, vai estar com terceiros. Então, o papel do líder não é necessariamente ele executar tudo e resolver todos os problemas da empresa, mas é ele dar encaminhamento e garantir que aqueles problemas estão sendo resolvidos no melhor tempo possível para que a sua equipe possa evoluir. Então, lembrando, falei que são 4 passos. O primeiro, planejar a semana. O segundo, fazer reuniões diárias de 15 minutos. E o terceiro e quarto, você faz ao final da semana, que é a reunião de revisão de entregas, ou seja, revisão do que foi feito, Sprint Review. E essa reunião demora mais de 15 minutos, né? Isso, essas duas últimas, a primeira também demora mais de 15 minutos, você pode marcar 1 ou 2 horas aí, dependendo. Que é aquela reunião da segunda-feira. Isso, da segunda-feira, onde você vai planejar, pensar nas estratégias e tudo mais. A reunião diária é 15 minutos, e as outras 2 reuniões você pode até fazer junto, dependendo. Isso na sexta ou no sábado? Na sexta ou no sábado, geralmente, é o que o pessoal geralmente faz. E aí essas 2 também, você geralmente coloca 1 hora para cada um aí, para que você possa montar. Às vezes leva menos, mas assim, o principal é que essas reuniões você vai ajustar com o seu time. Você marcou 1 hora, você viu que nessa primeira semana em 1 hora não deu, beleza, na semana que vem você marca 1h30, na outra semana você marca 2, encaixou 2 horas, então vai ser sempre 2. Então esses ajustes você vai fazendo. E aí os 2 últimos eventos mesmo, porque tem reunião de planejamento é um evento, as reuniões mensais são um evento, os outros 2 eventos são reunião de entrega, ou seja, a reunião onde o seu time vai chegar e falar, não, eu tinha que fazer o relatório, está aqui o relatório. Por exemplo, se você é uma empresa de arquitetura, você tem que entregar para um cliente. Neste sábado é o dia que você vai pegar e falar assim, cliente, está aqui. É claro que você pode fazer um evento externo, levar para ele mesmo, ou você pode apresentar para o seu gerente, para o seu líder, para o seu chefe, para o diretor, etc., para que ele entregue. Então, o projeto do fulano está aqui, e aí você faz, essa reunião é a reunião de você fazer a entrega do que foi produzido ao longo da semana. Incrível, pessoal. Então, olha, várias dicas. Tenho certeza que você está anotando tudo que você está pegando de dicas aqui. Então, vamos fazer um breve resumão para ir para a próxima pergunta, para que você possa avançar. Só o último ponto. Só o último ponto. Então, vamos fazer um resumo. Clareza do objetivo, plano de ação desenhado, quais são as ações, metodologia Scrum, pesquisa aí o que é metodologia Scrum, e o último ponto qual é? O último ponto da metodologia Scrum é justamente o que eu não falei. Então, planejamento da semana, reuniões diárias, reunião de revisão ou de entrega do que foi feito e reunião de retrospectiva. A retrospectiva é o momento que você vai sentar com o seu time e você vai olhar o que deu certo naquela semana, o que não deu tão certo assim e o que poderia ser feito diferente. Incrível. Eu acho que nós podemos fazer um podcast, um próximo episódio aí, para falar só sobre como ter reuniões produtivas para a tua equipe. Muito bom. Lembrando que o nosso objetivo desse capítulo aqui, desse episódio, é falar para você sobre como construir um mapa da conquista. E as reuniões, claro, que são reuniões de alinhamento, reuniões de troca, reuniões de celebração das conquistas também realizadas, fazem parte desse mapa. E aí eu pergunto para você, William, temos ali então clareza, temos o plano de ação, já implementamos as reuniões diárias, o acompanhamento e tudo mais. Quais são, em si, de fato, então, os indicadores que podem ser debatidos no dia a dia ali com a equipe?
Legal, os indicadores. O que é um indicador? É algo que mostra que você está no caminho. Essa é a definição de indicador, né? Então, é algo que mostra que você está naquele caminho. Qual é o caminho? O caminho é o objetivo que você está traçando. Então, para cada objetivo, você vai ter um indicador. Se o objetivo é vendas, o indicador é volume de vendas, faturamento. Se o objetivo, por exemplo, é satisfação do cliente, o indicador vai ser a própria pesquisa que você vai fazer mensalmente com ele. Então, você tem esses indicadores para que você possa dizer se de fato você está indo em direção ao seu caminho ou se está distante. Imaginando se a gente tem um índice de satisfação que a gente está buscando de 90%. Olhando que o meu índice está 60%. Eu estou olhando que semana após semana está caindo. Está 55%, está 50%. Então, qual que é o indicador? O indicador é o índice de satisfação e ele está em queda. Então, eu tenho que agir imediatamente para resolver aquela questão. Então, para cada objetivo, você tem uma meta. E a meta no objetivo é o número. Então, 50%, R$1 milhão de faturamento, 1 milhão, o número é a meta. 90% de satisfação, 90% é a meta. Então, a meta é o número, o objetivo é, onde você quer, é o que você está fazendo, que você quer chegar, aumentar o faturamento, aumentar o risco, etc. E o indicador é como medir aquele número. E aquilo que não pode ser medido não pode ser melhorado nem acompanhado. Então, olha que interessante. Às vezes você, empreendedor, está olhando muito para a meta, né? Então, nossa meta é vender 100 mil. E aí não está conseguindo atingir, não está conseguindo faturar. Quando você tem indicadores bem claros, você consegue identificar realmente onde está o maior gap, a maior dor. Imagina o seguinte, vamos usar um exemplo. Eu trabalho com convecção, tenho uma loja de roupas, mais uma vez, e meu objetivo é atingir 100 mil. Eu estou observando que a minha equipe não está conseguindo atingir esse faturamento de 100 mil. E se eu não tenho indicadores específicos, eu vou ficar meio perdido, querer forçar a equipe, falar, aí pessoal, dá um jeito para atingir essa meta. Agora imagine se eu tenho ali um indicador que eu acompanho, por exemplo, ticket médio, ou a taxa de conversão. Imagine que a cada 10 clientes que entram na tua empresa, a tua equipe esteja vendendo para 2. Uma conta simples ali, uma matemática simples, a taxa de conversão está em 20%, por exemplo. E aí quando você olha para esse indicador, e você observa que está tendo uma quantidade bacana de clientes vindo até a empresa, ou seja, o marketing está funcionando, está fazendo o cliente levantar a mão, mas quando chega, a equipe não está conseguindo converter as vendas. E aí você começa a pensar, será que a minha equipe precisa desenvolver habilidades de venda? Será que a minha equipe precisa desenvolver habilidades de persuasão, de lidar com as objeções dos clientes? Então talvez não esteja atingindo a meta de 100 mil, porque está vindo cliente, mas a equipe comercial não está tendo a habilidade de converter esses clientes em venda. Aí você começa talvez a fazer um treinamento para a equipe, trabalhar abordagens de venda e tudo mais. Então olha que bacana a importância. É mais ou menos quando você vai no médico fazer um check-up. Sai lá todos os índices sanguíneos, glicose, enfim, vários indicadores. E aí você vai ter a possibilidade de identificar qual desses indicadores estão deixando a sua saúde prejudicada. Se você é empreendedor ou empreendedora, não tem clareza de quais são os seus indicadores, ou o único indicador que você tem é a meta do mês de quanto você quer ganhar, você pode estar correndo um grande risco de não conhecer ali os detalhes da sua organização que pode fazer essa meta ser atingida de uma maneira muito mais simples. Faz sentido, William? Faz sentido total, Lucas. Então, assim, só para a gente finalizar, né, encerrar, fazer uma revisão geral de tudo que foi falado, acho que é bem importante sempre a gente recapitular, porque a gente consolida o conhecimento. Então, basicamente, primeiro, traçar o mapa da conquista. O mapa da conquista contempla você definir objetivos de longo prazo, médio prazo e curto prazo. Então, você faz lá para pequenos e médios negócios, 1 ano, 6 meses, 1 mês e objetivos semanais. A dica para objetivos semanais foi... você quer fazer ações semanais? Então pense em 4 ações. Utilize o método Scrum, planejamento da semana, reuniões diárias, reunião de entrega do que foi prometido no começo da semana e reunião de retrospectiva, que é de melhoria contínua para o seu time poder observar isso. E aí, o último ponto são os indicadores, que é você acompanhar a esses indicadores. Você pode medir semanal ou mensal, de acordo com a periodicidade, de acordo com o que faz sentido. Tem coisas que às vezes é melhor medir mensal, porque uma semana não dá tempo de mudar aquela análise, ou é muito difícil você consolidar os números, etc. Tem coisas que faz sentido medir semanal, medir até mesmo diário. E aí os indicadores é a forma de você medir para você controlar e ver se os seus objetivos, você está caminhando em direção aos seus objetivos, ou se você está caminhando para se distanciar deles e, eventualmente, você não tendo a projeção, do jeito que está indo, eu consigo chegar lá? Não vou conseguir. A sua ação como líder, empreendedor, gestor é alterar a rota, criar uma nova estratégia para conseguir pôr um barco, pôr o carro em direção aonde você pretende chegar. Ou acelerar ou colocar o pé no freio, né? Porque tem indicador, às vezes eu sei que a gente está quase lá, até passou todos os limites da meta, então a gente pode agora colocar o pé um pouquinho no freio para pensar em outras estratégias.
ou não. Às vezes o mês está chegando no final, ou o ano está chegando no final, e os seus objetivos do ano estão sendo atingidos, então você precisa tracionar, você precisa acelerar. Mas não acelerar como o bobo da corte, querendo fazer tudo que vem, contratando qualquer pessoa para ocupar uma vaga que aparece na tua empresa, fazendo promoções ali que são absurdas, ou seja, você está perdendo dinheiro, está pagando para trabalhar. Então você precisa realmente ter clareza desses indicadores para saber o que precisa melhorar, o que está indo bem, o que não está indo bem, e assim, claro, assumir ali, conquistar, na verdade, a coroa do seu negócio. Sabemos que para você conquistar algo, você precisa merecer. Nós sabemos que se você é empreendedor, empreendedora, aqui no Brasil, em qualquer lugar do mundo, você merece, porque você cria oportunidades. Metas claras, plano de ação, metodologia Scrum, já demos 2 dicas de livro aqui, também que pode apoiar na condução do seu time. E aí eu pergunto para você, William, já quase caminhando para o final do nosso episódio de hoje, tem como objetivo falar sobre o mapa da conquista, conquistar essa coroa aqui. Quais são as consequências, William, daquele empreendedor que abre a empresa semana após semana, sem ter as metas definidas, sem ter um plano de ação, ou aqueles empresários, né, que falam que abominam reuniões. Reuniões é perda de tempo, tem tanta coisa para fazer, ficar reunindo com o time para jogar a conversa fora, que é isso, eu quero que cada um faça o seu papel e traga o dinheiro para mim aqui dentro. Então, quais são as consequências, William, do empreendedor ou empreendedora que não tem esse mapa definido, que não tem clareza das suas metas, que não se reúne com o time, que não envolve a equipe, né, na construção da estratégia? O que isso pode trazer para o negócio? A conta é simples, Lucas. A consequência principal é ele passar 10 anos e não produzir o que ele produziria em um se ele tivesse bem feito todos os objetivos e metas bem estabelecidas. Por quê? Porque se a pessoa não faz um plano estratégico, não define suas metas, não faz uma gestão adequada da sua equipe, o que vai acontecer? Ela vai viver na rotina. Ela não vai tracionar as ações para chegar em algum objetivo específico. É aquilo lá, né? Se eu não tenho objetivo, se eu não tenho um caminho definido, qualquer destino serve, qualquer caminho serve. Nós temos certeza, se você decidiu empreender, seja por necessidade ou por propósito, você sim tem algo para ser alcançado. E talvez você esteja pensando aí, depois de tudo que falamos, mas não sei o que é Scrum, eu não sei como definir uma meta SMART, talvez também, que é uma metodologia simples de definir metas. Eu não consigo fazer reuniões produtivas com o meu time, não consigo engajar o meu time. Calma, nós temos uma boa notícia para você. E empreendedor que é empreendedora sabe que não pode perder oportunidades. Então, olha que oportunidade bacana que nós vamos trazer para você a partir de agora. William, fale um pouquinho para nós o que é a imersão Reinado Empresarial. A imersão Reinado Empresarial é a imersão para você, que é empreendedor, líder, gestor de empresa. Você está tendo dificuldades no seu negócio, está tendo dificuldades em preparar metas, tendo dificuldades de gerenciar seu time. Seu time, você explica para ele as coisas, vira as costas, seu time volta a fazer tudo errado de novo, tudo da forma que você falou para não ser feita. Para você que vive no operacional, ou seja, você não consegue sair do dia a dia do teu negócio, você se afasta 2, 3, 4, 5 dias para uma viagem de férias, uma viagem com sua família, você tem dificuldade do quê? Você tem dificuldade de confiar que o seu negócio vai continuar rodando, você não sabe se eles vão fazer besteira ou não. Para você que, por exemplo, leva trabalho para casa e trabalha de forma exacerbada, para você que, por exemplo, já está até prejudicando a tua família, está tirando tempo com tua esposa, com a tua esposa, você está tendo essas dificuldades de fazer o seu negócio alavancar. Se o seu negócio está paralisado, ou seja, o seu faturamento não vem crescendo ano após ano, se os seus colaboradores você não confia nos seus colaboradores a ponto de delegar e saber que vai ser feito, com certeza essa imersão para você. O que é essa imersão? Essa imersão ela tem um objetivo claro, tirar você do papel de bobo da corte, tirar você do papel daquela pessoa que quer chamar atenção dentro da empresa, aquela pessoa que quer fazer todos os trabalhos da empresa e não confia em ninguém, para trazer você para a posição de rei e rainha do seu negócio, para você assumir o trono que lhe é seu de direito. Esse trono hoje está vago. Quando você deixa de fazer as coisas que precisam realmente ser feitas, ou seja, gerenciar, impor estratégias para o seu negócio que são claras e que vão te ajudar a levar para outro nível, se você está deixando o seu trono vago, você está descendo junto aos seus súditos para fazer os trabalhos do dia a dia. Então, essa imersão é para você. O objetivo dessa imersão é muito simples, é tirar do papel de bobo da corte, te pôr no papel de rei e rainha do seu negócio, através de uma metodologia clara, que é a metodologia que o Lucas vai explicar para vocês. Reinado Empresarial, ele vai acontecer no dia 19 de novembro, anota aí, uma imersão de um dia inteiro, iniciando às 9 da manhã, vamos até o final da tarde juntos, onde nós vamos construir com você um mapa da conquista, embasados em todas as metodologias que conhecemos, toda a nossa expertise e experiência atendendo pequenas, médias e grandes empresas dentro do Brasil e fora do Brasil também, porque aqui quem vos fala são 2 especialistas aí de mais de uma década estudando sobre gestão e liderança e nós vamos trazer todo o conteúdo, toda a nossa vivência, tanto no lado nós como também, né, William, empreendedores que somos empresários também,
que nós aplicamos no nosso dia a dia, também aprendemos aí que grandes players do mercado aplicam para terem grandes resultados. Nós vamos juntos com você numa imersão de um dia inteirinho, totalmente virtual, sem você precisar sair de casa e, claro, com investimento também. Quando você acessar o link aqui, você vai ver que é apenas R$ 97 para você ter o mapa da conquista desenhado. Vamos juntos fazer um diagnóstico da sua empresa, vamos fazer um diagnóstico da liderança, como está a liderança da sua empresa hoje, construir aí através de ferramentas testadas, cientificamente comprovadas, das metodologias de administração e tudo mais, para, junto com você, construir esse mapa e, claro, entregar nas suas mãos a coroa que é sua. O que essa coroa representa, a analogia da coroa? Os resultados que você merece, objetivos alcançados, as metas alcançadas, uma equipe coesa, uma equipe de alta performance mesmo, uma equipe que caminha nos processos desenhados e, claro, uma equipe que comemora e celebra junto com o seu gestor, com o seu líder, que é você, dono da empresa, os resultados alcançados. E tudo isso proporciona para você mais qualidade de vida, mais tempo com a sua família, para que você tire de fato as férias que você tanto merece. E, claro, coloque dinheiro no teu bolso, porque a empresa tem que dar dinheiro, a empresa é feita para dar lucro. Se a tua empresa está dando lucro, você não vai fazer apenas por paixão, por alguma coisa. Tem que dar lucro, você não vai ver da sua paixão apenas. Mas, claro, quando você é apaixonado, quando você tem esse mapa desenhado, que é o propósito da imersão, você consegue lucrar muito mais e, assim, conseguir celebrar e alcançar todos os objetivos que você almeja. Então, em resumo, dia 19/11, uma imersão das 9 da manhã até as 17 horas da tarde, 100% online. O William e eu estaremos juntos com você, empreendedor e empreendedora, para construir o seu mapa da conquista. Se eu fosse você, eu não ficaria de fora, porque se você não participar, só você não vai estar participando. Talvez o seu concorrente lá já esteja participando e você vai ficando cada vez mais para trás no seu segmento. Então, vem com a gente, se inscreva na imersão Reinado Empresarial. E um ponto muito importante é não deixe para depois. Por quê, Lucas? Porque nós, como seres humanos, nós temos a tendência de procrastinar. Então, você está vendo esse vídeo agora, se fez sentido para você, você falou, cara, preciso disso, eu preciso de um impulso a mais, de um estímulo a mais. E nós, seres humanos, precisamos muito também, às vezes, de motivação. Motivação é motivo para ação, ou seja, motivo para que aquilo seja feito. Então, se fez sentido para você, não deixe para depois, faça agora mesmo sua inscrição, entre conosco, que eu tenho certeza absoluta, são mais de 10 anos de experiência, como o nos comentou, são inúmeras técnicas que vão ajudar o seu negócio a sair do ponto A ao ponto B, colocar você na posição que você merece estar. Então, muito obrigado pela participação, por estarem conosco até agora. Deixe seu like, comente aqui também se fez sentido para você, qual foi o maior insight que você já vai aplicar amanhã. E lembre-se, é hora de dar um basta nesse chapéuzinho aqui, ó. Jogue ele para escanteio e assuma a coroa que é sua por direito. E vamos juntos na imersão Reinado Empresarial. Um grande abraço, William. Obrigado pela contribuição e até o próximo episódio do podcast Reinado Empresarial. Um abraço, meu povo. Obrigado, fique com Deus e nos vemos no próximo episódio. Até mais.